Olá a todos! Hoje nós vamos tratar de um tema bastante, entre aspas, polêmico. Polêmico no sentido de um conceito utilizado de forma generalizada, mas que foi deturpado ao longo dos tempos e chegou até a nossa humanidade atual de uma forma realmente distorcida, diz respeito ao reino, aos animais, ao reino animal. Vamos dizer assim, a primeira questão, inclusive, que fazem nas nossas aulas, se o animal tem alma. Consta na literatura realmente cabalística que não há Neshama. E Neshama é alma, só que há um porém aí. Quando não se aprofunda nos conceitos e nos termos, que na verdade os Mekubalim, os grandes mestres, Rahamim, sábios em geral, etc., eles utilizavam uma síntese de conhecimento. E a maioria por tradição oral, Torá Belo Pé. Torá Belo Pé é a tradição oral no fundo, vamos dizer, era na verdade, vamos dizer assim, a maior quantidade de informação, a mais preciosa do que o próprio texto em si. A Kabbalah é, digamos assim, quase que exclusivamente oral. Oral no sentido, inclusive, espiritual, de transcendência, da recepção da luz divina através das várias fenomenologias espirituais. É um patrimônio da humanidade. Nós, inclusive, já abordamos esse tema em outro vídeo. A questão do animal, da Neshama, é porque existem 5 níveis de manifestação da alma segundo a Kabbalah, na classificação e linguagem cabalista. Ou seja, existe um nível de Nefesh, que é o nível físico, Ruach, que é o nível emocional, já um estado psicomotivo das emoções, dos sentimentos, é um desenvolvimento nesse campo, nessa dimensão. E a Neshama, propriamente dita, que é o corpo mental, mas ela também pode significar, além dessa corpo mental, também alma no sentido global. E é o terceiro nível. Pode se confundir quando não sabe-se a leitura direito na Kabbalah. Então os animais realmente têm a alma, só não ativaram esse nível da Neshama. Depois a gente sobe para Hayá e depois Yeridá, nível divino e nível espiritual e divino, respectivamente. Bom, o animal tem alma, ele realmente existe, só que ainda está no nível de Nefesh, como a gente falou, está se desenvolvendo em alguns aspectos, em algumas classes de animais, dependendo do tipo, né, do animal, a Uruah, a parte emocional. Parece muitas vezes com um comportamento, inclusive humano, né? Certos aspectos. Agora, reações impulsivas, instintivas, isso é tudo do reino animal e que, inclusive, nós da humanidade também carregamos isso. Os animais domésticos, mesmo e os treinados e educados, podem aparentar muito o comportamento humano, a captação de certas, inclusive, né, os animais, né, com cães, drogas, dependência, um olfato extremamente apurado através desse treinamento dos policiais, né? Não todo mundo, apesar de ser instintivo, mas, digamos, paralelamente existe aquele afeto com, né, com o treinador, é o campo emocional com o seu treinador, existe um elo afetivo, não é à toa que os animais, inclusive, até mesmo os ferozes, selvagens, adquirem desde seu nascimento, se forem treinados e educados, um tipo de dimensão que é desenvolvida, que ele inclusive reconhece, volta para o seu dono, tem uma memória emocional, e isso existe na ciência, inclusive terrestre. A Kabbalah, ela é fenomenal, porque aqui a gente vai fazer, vamos dizer assim, 2 macrocódigos revelando sobre a palavra animal. Ela aparece também no Tanar, nas escrituras, nos profetas, na Torá, inclusive na passagem famosa das 10 pragas do Egito. O animal, a palavra Behemá e a palavra Hayá, são as 2 palavras que elas aparecem. A gente vai abordar aqui, vamos dizer assim, para não haver confusão, para termos o discernimento, né? O 4º nível de manifestação da alma, apesar de Hayá corresponder a isso, que é a espiritualidade plena, quase que no divino, mas aqui no caso é o animal, ou seja, a gente vai ver que dentro da palavra Hayá do animal contém o que? O primeiro segredo revelado, a divindade, Yud-Rei. Yud-Rei é um nome divino correspondente a Sefirá de Chokhmah. Chokhmah, a da sabedoria divina penúltima. Porque aí a gente vê que, mesmo no animal, a gente tem a dimensão espiritual divina
a centelha divina. Ela está em todos os reinos, na verdade, desde o mineral, vegetal até o animal. Estamos trabalhando hoje no reino animal, ser vivente, né? Então a gente vai ver que nessa palavra o nome divino, né, correspondente a Sefirá da sabedoria, está ali e que vai chegar a ser ativado vamos dizer assim, esse atributo que está dentro do animal ao longo do tempo, da eternidade. Aparece de forma oculta, né, na palavra Hayá, que a gente tem aqui embaixo, né? A gente separou o Yud-Rei e o Het, né? Está entre parênteses da palavra em hebraico Hayá. Esse é o primeiro macrocódigo bastante oportuno e interessante do aspecto da Kabbalah do reino animal, uma das formas, né, chamadas de animal, que constam na Torá e no Tanar, como a gente falou. A palavra Behemá também a gente vai encontrar até na filosofia racídica, no Tânia, a obra que é do discípulo Rabbi Shneur Zalman de Liadi, do discípulo do mestre da Kabbalah do Baal Shem Tov, traz toda a linha do movimento Lubavitch mundial, Chabad. Diz respeito, nesse caso, a palavra Nefesh Behemit, que quer dizer alma animal, é dimensão que ainda existe, inclusive no ser humano, nessa obra, a dicotomia entre a sombra e a luz, vamos dizer assim, numa linguagem moderna, científica, inclusive, ou filosófica, cabalística também, de certa forma, que são os nossos maus instintos, né? O Yetzer Hará, a má inclinação, o conflito com a boa inclinação, o Yetzer Tov. A gente tem esse conflito dentro da humanidade. E o animal, Behemá, é essa alma que é trazida, né, no reino humano. Até inclusive na Gemátria, que é bastante oportuna, a numerologia, a gente vê aqui embaixo, 52, é o seu segundo grande macrocódigo. 52 é a numerologia da palavra mesma, a Gemátria, da palavra Ben, que é filho em hebraico. 52, filho. Filho do quê? De quem? Filho da humanidade. É por isso que a gente precisa tratar, digamos assim, né, todos os animais, o reino animal em si, de uma forma como se fossem nossos filhos, no sentido de protegê-los, de conduzi-los, de todos os aspectos que a gente possa imaginar de um animal, seja qual classe de animal, porque existem várias classes hoje na ciência terrestre, né? É uma revelação bastante oportuna que acaba lá nos traz, né? Vai preenchendo lacunas nessa evolução da consciência do ser. E o próprio Zohar, né, a obra pilar da Kabbalah, uma das obras, né, consideradas, a gente tem inclusive da ciência que a Terra era já circular, ovalada, né, não era plana. Então a gente tem pela Kabbalah, isso é 2000 anos, né, diga-se passagem, a gente já tem informações, revelações dentro da Kabbalah que hoje a ciência está descobrindo paradigmas novos, modelos, modelagens que estão sendo apresentadas, porque na verdade a ciência espiritual, ela, principalmente as mais elevadas, dimensões superiores, Sefirot acima, elas contêm tecnologia e ciências que a gente nem imagina. O mínimo do que a gente possa imaginar é pouco. Vamos dizer, o máximo que a gente pode imaginar ainda é o mínimo do que deve existir de avanço tecnológico científico. Então, assim, para terminar o nosso bate-papo, o nosso estudo, não é à toa que no Olam Abá, no mundo vindouro, os próprios animais vão estar de forma pacífica no reino, na Terra, no planeta, com o próprio ser humano, onde todos os seres humanos, inclusive os grupamentos humanos, vão viver de forma pacífica. A pacificação vai ser um fundamento. Então a gente tem a ver com os nossos domínios internos, nossos estados animalescos, para nós dominarmos, aí no caso o reino hominal, o homem, tratando os animais como se fossem nossos filhos, no sentido não humano, né? Mas no sentido disso, do protecionismo, da orientação, da condução, de outro tratamento, da não matança, né? Dos esportes que são feitos matando animais, entre outros. Isso é muito importante, que é uma outra forma da gente ver vamos dizer assim, os irmãos menores da criação divina, para a gente não desfocar o amor a toda a humanidade, é claro, mas também não vamos trocar só. Tem gente que, né, hoje os pets estão em grande boom, vamos dizer assim, mas a gente tem que ter muito cuidado para não trocar, né, o amor só pelo animal e esquecer o humano como uma forma de escape. Então a elevação da nossa consciência, a subida na escada de Jacó é basicamente isso, é a sua revelação da Kabbalah oportuna do reino animal.